Olá, pessoal. Eu sou o conselheiro Gilberto Diniz, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E hoje estamos aqui para participar deste podcast das contas, um canal recentemente lançado com a intenção de propiciar aí maior interação com os associados, com os servidores do tribunal e com o público em geral. E hoje nós temos a honra de fazer um bate-papo, uma entrevista bastante informal com a Lorena Coelho, que é professora de inglês das contas, e ela vai nos contar, não digo tudo, mas um pouco desse curso que foi recentemente lançado pelas contas para abranger ou propiciar o aprendizado da língua inglesa aos servidores aposentados e também aos servidores que ainda estão na ativa. Então, seja muito bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, conselheiro. É um prazer estar aqui. Obrigada à equipe, obrigada às contas. E eu espero poder colaborar para todo mundo entender como é que esse projeto tem sido tão bem sucedido. Muito bem. Então, Lorena, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Muitas pessoas se perguntam, será que vale a pena aprender inglês mesmo depois de aposentado? Ou mesmo ainda para aqueles que continuam trabalhando? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Assim, acho que é a que mais aparece aqui no tribunal. E com certeza vale a pena. O inglês não depende da idade para poder começar, depende mais da abordagem. Como que você vai receber as aulas, como que você vai receber o treino e com certeza tem que ter um vínculo emocional com a língua. Então aqui, o que a gente está tentando buscar na metodologia de abordagem comunicativa é de você realmente tentar entender que a sua identidade pode estar associada também ao estudo de uma língua nova, independente da sua idade. E dá certo, assim, tem dado muito certo. Eu tenho bons exemplos de alunos aposentados, principalmente, que começaram o curso para viagens. Então, foi um curso bem focado só nesse vocabulário e quiseram dar continuidade depois para um segundo nível e depois alguns outros quiseram dar continuidade de novo. Então, para mim é muito emocionante, porque às vezes eram pessoas bem traumatizadas, mas que acabaram se envolvendo com a língua emocionalmente. Aí é bem legal. Que ótimo. Very good. Very good. Lorena, diga para nós, o que você faz, quais as ferramentas que você utiliza para que o seu curso se diferencie dos demais métodos tradicionais que são usados? Então, eu acredito que memória, né, é um fator muito decisivo quando você está aprendendo outra língua. E para a gente criar memória, a gente tem que criar vínculos. Vínculos com a vida real. Então, uma das abordagens que eu uso é sempre associar tudo que está sendo aprendido com a sua vida prática. Então, está sempre levando o aluno a um ambiente da vida dele, com a família, a associações reais de comidas que as pessoas gostam, de viagens que as pessoas fizeram. E parece bobo até, mas a aula passa rápido e você acaba se lembrando depois das coisas. Eu tento me afastar um pouco do inglês muito instrumental, que é só de aprender no livro e pronto, e é isso. Quando a gente fica constantemente ativando os estímulos no aluno, eu tenho resultados melhores. E eu estou com 38 anos agora, igual o Brasil todo tá sabendo, mas faz 20 anos que eu dou aula. Então, eu já consegui ver o que dá muito certo e o que não dá certo. E então acho que agora essa questão do vínculo emocional, para mim, é o carro-chefe da metodologia. Ok, very good. Agora conte um pouco para nós, como é a primeira aula? O aluno precisa ter assim uma preparação prévia? Não, para mim aqui
principalmente nos cursos aqui que a As Contas oferece, o aluno pode vir de casa direto, só com a mente livre. O que eu gosto de fazer alguns combinados com os alunos é que entramos na sala, a gente está ali 100% dedicado ali. Então, assim, não sentir vergonha, eu acho que é uma condição, o aluno precisa talvez de estar preparado, de não ter medo de errar, porque aqui é feito para errar mesmo. E também o aluno está disposto a se ouvir, né? Ouvir a própria voz. Eu digo muito isso em sala. Quanto mais a gente ouve a própria voz, mais a gente está confortável com aquela outra língua. E a gente não se sente assim tão estranho no ninho, né? Quando fala outra língua. Então, para mim, o aluno tem que vir de coração aberto. Aí dá certo. Como é que leva? Muito bem. E assim, você se recorda assim, de alguma história marcante de aluno que conseguiu aplicar o inglês fora da aula? Nossa, eu tenho várias histórias bacanas, assim. Acho que fica até... Desculpa, fica até difícil de colocar, mas eu tive um aluno que ele era de uma família bem humilde e não tinha muitos recursos para estudar. E ele começou a estudar comigo mais por volta de 18 anos, com 18 anos de idade. E foi muito, para mim foi muito gratificante ver a evolução dele, o quanto que ele estava se dedicando. Hoje ele passou em concurso, em universidades boas, conseguiu então se adequar a uma carreira bacana. E o inglês fez toda a diferença para ele. Então, assim, eu tenho vários casos parecidos com o dele. Aqui mesmo nas contas a gente tem alguns casos de pessoas que nunca tinham estudado inglês mesmo, porque às vezes o pessoal fala assim, eu não sei nada, já vai entrando assim e sabe um pouquinho, né? Estudou um pouquinho. Mas esses casos que tivemos aqui no tribunal também foram de pessoas que não tinham estudado mesmo nada e passou... a gente fez um semestre de curso, já estavam em outro universo, assim, até de aceitação, de autoconfiança. Então, eu consigo ver isso, não são resultados que a gente consegue mensurar, mas que a gente vê na prática e as pessoas falarem comigo. Ai, nossa, a gente teve um aluno aqui que é motorista e ele falou que recebeu um estrangeiro no carro e conseguiu se comunicar, nem que fosse um pouquinho, se apresentar, perguntar algumas coisas, e isso é emocionante, né? A gente vê, resultado do nosso trabalho e resultado da dedicação do próprio aluno também, né? Que é muito legal. Isso, eu penso que ninguém é cru no inglês, né? Principalmente na nossa cultura, né? Que nós temos aí o veso ou a mania, né? De ficar dizendo palavras, sobretudo da língua inglesa, né? O tempo inteiro, né? Exato. Então, acho que todo mundo sabe alguma outra palavra da língua inglesa, até pela nossa própria cultura, né? Que tem esse viés de sempre trazer palavras do inglês. A gente nota aqui mesmo no dia a dia do tribunal, nas reuniões, brainstorm, fireline. Então, são várias palavras aí que são importadas e que são julgadas aí diuturnamente aí nas nossas conversações. É verdade. E tem algumas que a gente usa e que são até curiosas, que não são realmente a tradução do que são. Isso. Que é por exemplo, o notebook. Que a gente, aqui no Brasil, né, a gente se acostumou a chamar de notebook o seu computador. Mas, na verdade, é um caderno, né? O notebook em inglês significa caderno. E o computador que a gente usa seria o laptop, que é algo que foi feito para ficar no seu colo, um laptop. E por algum motivo a gente chama de notebook. Também existe, aqui no Brasil a gente fala outdoor. Mas outdoor, no inglês, é um conceito que seria do lado externo, do lado de fora. Não é aquilo, o outdoor. Né? Aquilo em inglês é billboard, que é o nome. Então, tem as associações que nós fazemos culturalmente e que, como é esse exemplo, elas acabam organicamente se adaptando à língua.
E tem as outras que a gente chegou e implementou mesmo, que nem principalmente nos negócios, né, nas reuniões, aí elas já criam um pouco de status, né? Você fazer um brainstorming é mais chique do que você falar assim, vamos aqui discutir nossas ideias. Isso. Aí traz um pouco de status. Isso. No mundo corporativo, isso realmente o pessoal parece que isso dá status, né? Dizer, julgar alguma palavra ali em inglês, parece que ela tem maior conhecimento, muitas vezes não tem. É verdade. Simplesmente um papagaio repetir palavras que muitas vezes ela nem sabe o que significa, mas enfim. É verdade. Isso faz parte da nossa cultura. Mas ainda nessa pegada de rememorar, vem a sua ideia agora que algum fato curioso ou situação embaraçosa você tenha vivido aí em suas aulas, que você possa nos contar? Olha, eu acho que eu tenho tanto caso, porque alunos, né, são pessoas muito engraçadas, né? Aluno, quando chega na sala, todo mundo fica mais aberto, né? Mais engraçado, mais criativo. Mas aqui no tribunal eu tenho que contar esse caso, que foi maravilhoso. A gente tem uma aluna aposentada. Essa primeira turma de aposentados que a gente formou é uma turma assim, fantástica, pessoas maravilhosas. E essa aluna quis fazer uma surpresa para a turma. Então, ela queria se disfarçar e fingir que era outra pessoa. Você já sabe desse caso? Vou te contar esse caso. Isso é interessante. Mas eu gosto, eu queria recordar, porque ele é realmente pitoresco e interessante. É um caso maravilhoso. Yes. Ela quis... A gente estava fazendo uma atividade de amigo oculto, e ela falou assim, não, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Aí ela se disfarçou. Ela falou com a gente assim, vou me disfarçar, fingir que eu sou outra pessoa, quero tocar uma música. Então, assim, teve um grande evento. E eu pensei, nossa, mas tá robusto, né? Esse evento tá chique. E aí, quando eu cheguei, não sabia que era tão literal. Então, foi bem legal, porque ela realmente arrumou uma peruca, um óculos, colocou um enchimento, assim, para mudar o formato do corpo dela. E tocou uma música. E foi tão convincente que o pessoal mesmo acreditou. E eu fiquei assim, meu Deus, realmente deu certo o planejamento dela. E o senhor Antônio, né, o Toninho, que é o presidente das contas, ele entrou na brincadeira e foi conversar com a turma e falou, gente, a gente está recebendo aqui uma aluna estrangeira, ela é uma convidada estrangeira, ela não fala muito, então ela é muito tímida. E o pessoal da turma acreditando e ainda comentando assim, nossa, a Antonina devia estar aqui, que ela ia gostar. E era própria. E aí, de repente, ela tira a peruca e mostra. Era ela. Eis que aparece a Antonina. Eis que está lá a Antonina. Figura excepcional, Antonina. Ela é um evento em si, né? Exatamente. Mas isso é só um dos casos, porque se a gente for associar isso ao que você me perguntou no início, os vínculos com a língua são vínculos pessoais, então são vínculos emocionais. Para o aluno ter esse tipo de conforto em sala, de ser criativo, de se expor, de criar novos relacionamentos, isso é resultado de trabalho. E às vezes parece que não é um trabalho, mas é bem pensado. Estou julgando por esse lado, de propósito, porque língua mexe com a nossa segurança, né? Com a nossa autoestima, e ninguém quer se sentir mal falando inglês, né? Então, quando eu vejo que o aluno está assim, se disfarçando, colocando peruca, querendo brincar, fazer eventos, eu vejo assim, eles não estão num ambiente que traz insegurança para eles estão num ambiente completamente seguro. Então, pessoal, eu vou falar, quem for meu aluno está mais do que aprovado. Se quiser se disfarçar, fazer coisas criativas, a gente adora. O novo sempre traz alguma insegurança, né? Tira a gente da zona de conforto, e isso realmente, para algumas pessoas, acho que mexe mais com o emocional, mas assim, em todas as áreas da vida da gente, né, sair da zona de conforto é muito ruim. Então, geralmente, muitas vezes bloqueiam as pessoas. Mas também
esse fato que você nos trouxe aqui mostra que aprender a língua também é um momento assim de interagir, né? De interação, né? 100%. Com certeza. E às vezes eu pergunto para o aluno assim, você tem medo de falar inglês ou você tem medo de ser julgado? Porque às vezes eu escuto assim, uma aluna outro dia falou assim, eles não gostam quando a gente mostra que tem sotaque. E eu perguntei para ela assim, eles quem? Né? Quem são esses eles que ficam em volta da nossa cabeça? Porque às vezes não existe esse eles, né? Às vezes a gente só está assim, precisando se arriscar mais na vida real, entender que o mundo todo passa por isso. E né, todo mundo que fala uma segunda língua passa por isso. E o mundo hoje está mais internacionalizado e tal. Globalizado, na verdade, nem Exato. só internacionalizado. Globalização. Globalização e... Então, as pessoas são mais abertas também aos pequenos errinhos, né? Isso também você considera que, para o adulto, esse medo de errar é um dificultador para o aprendizado da língua inglesa, porque as crianças não têm isso, né? Criança aprende qualquer língua porque ela não tem medo de errar. Ela fala do jeito que foi e a gente vai corrigindo eles vão aprendendo, né? E o adulto não, o adulto tem esse medo de errar e muitas vezes isso é um dificultador para que ele aprenda novas línguas, né? As crianças não foram corrompidas ainda, né? O adulto tem muito medo de julgamento, próprio até, né? Acho que o adulto se cobra mais. As crianças estão só assim, essa informação aqui, beleza, eu vou só reproduzir. E realmente o adulto tem um processo de racionalização com línguas muito maior. E é um dificultador mesmo. Então, tem algumas técnicas que a gente pode fazer para ter menos medo. Essa questão de você se ouvir é uma delas, porque você vai acostumando com quem você é em outra língua, né? E isso faz toda a diferença. Porque se você estuda só no celular, ou se você estuda só no livro, você ainda não está vivenciando a língua, né? Então, você vai sempre ter medo e vergonha. A criança não tem esse recurso da racionalização extrema ali da língua. Então, a criança vai, geralmente oralmente, para as crianças que conseguem, né, se comunicar, que já pula várias etapas, né? Você vai para a parte oral da língua, você já facilita a sua vida 200% aí, né? Exato. E na sua concepção, quais são os maiores desafios que você observa nos alunos e como eles os superam? Eu acho que os maiores que eu observo nos alunos adultos, vou dizer coisas mais pontuais, são os inícios das aulas, eu diria os 10 primeiros minutos, que é quando a sua mente ainda está entrando ali naquele momento, tem muita insegurança. Então, eu vejo que tem uma carga de adrenalina forte nos alunos nesse início de aula, que eu já chego às vezes falando de propósito, perguntando muita coisa e falando rápido algo para a pessoa... E para a gente ter que acostumar com essa carga de adrenalina. Então, acho que o maior desafio é saber controlar essa carga. Ela vai existir, não vou falar com você assim, um momento na sua vida você não vai ter isso mais. Vai, porque na hora que você vai interagir com alguém em outra língua, você não consegue prever o que a pessoa vai falar com você, nem o sotaque da pessoa, nem se a pessoa é legal, se a pessoa não é legal. Então, essa carga vai existir. Então, o desafio do adulto é saber lidar com essa carga. Vou me comunicar mesmo tendo esse nervosismo, essa carga de adrenalina, porque ela sai. Ela é momentânea. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, eu diria que é o maior desafio hoje em dia dos alunos. Aí eles falam, eu sou muito ruim para falar, eu sou muito ruim, porque nesse momento você está com muito nervosismo. E depois que relaxa, você vê assim, do meio da aula para frente, o aluno nem lembra que está na aula. Isso em todos os níveis. Do meio da aula para frente, a pessoa está lá, já está falando, já está lendo, já está arriscando. Então, eu diria que esse início é um trabalho que as pessoas têm que ter, assim, maior. E aí a gente está aqui para ajudar, né? A treinar isso. Eu me vi aí, porque realmente nos primeiros minutos ali, até sua mente se adaptar com esses
Novos sons realmente é complicado. E tem uma velha máxima que eles falam que papagaio velho não aprende a falar. Mas eu acho que isso aí é uma... Ah, não. Aí não pode. É uma superstição. Não, pode esquecer isso aí. Porque eu acho que a mente humana, ela está sempre se adaptando a novas coisas. E é isso que faz a gente sempre crescer, né? 100%. Não, isso não procede, gente. Aprende a falar. E o conselheiro é meu aluno, né, gente? Quem não sabe. Então, ele tá falando aqui de prática, né? Sim. E você usa exercícios ou dinâmicas que todos os alunos gostam? O que você pensa sobre isso? Eu acho que os alunos gostam muito de dinâmicas de conversação, mas que eles precisem de produzir, ao invés de só reproduzir. Então, acho que, em geral, gostam muito quando eu falo, cada um vai fazer uma pergunta nesse tema aqui. Ou então, cada um precisa de criar uma frase usando esses vocabulários, porque te induz a produzir de uma forma mais dinâmica, assim, menos quebradona, menos chata, né? E também é divertido, porque você vê até o quanto que você tá bom. Então, a avaliação, por exemplo, escrita, eu gosto dela mais para o aluno ver como é que ele tá. Mas essas dinâmicas, que monta aí para mim 5 perguntas, é uma avaliação também. Para você mesmo, olha, eu dou conta de fazer isso aqui, eu não dou conta ainda de montar isso aqui. Então, essas dinâmicas de conversação, para mim, são as que mais têm resultado e o pessoal gosta muito. O pessoal elogia. Qual que é uma dinâmica que o senhor gosta? Senhor? Ontem eu achei interessante aquela dinâmica que você trouxe aqueles cartazes, né, de anúncios, né, de passeios, por exemplo. De ontem foram especificamente nos Estados Unidos e você ali pediu para que eu extraísse as informações ali principais daqueles anúncios. Eu acho que aquilo é bastante interessante. Legal. E isso aí da vida real é legal, porque a gente não tem muito controle do que está ali, né? Exato. Então, trabalhar com a falta de controle é legal. Aulas de inglês, em geral, trabalham com muito controle, ambiente controlado. O que está no livro, você sabe o que é. Então, a gente fica meio naquele universo. Quando eu tento sempre sair um pouco disso, não dá para sair todas as aulas, mas eu tento sair, às vezes, para a gente se acostumar com o imprevisto, né? Que tipo de informação que está vindo para mim. Então, alguns vídeos eu passo para os alunos em sala, que são os vídeos mais difíceis, para assim, para eu conhecer outro universo fora da bolha, né? Da bolha do conteúdo. Mas é legal. São muitas estratégias. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, então tem que resumir. Muito boas. Eu posso dizer que as dinâmicas que a professora Lorena apresenta em aula, né, ou em sala de aula, são excelentes e propiciam aí um aprendizado da língua inglesa de forma bastante simplificada e dinâmica. Muito obrigada. Thank you very much. Além disso, todos sabemos que aprender inglês abre um leque enorme aí de novas oportunidades. Como isso acontece especificamente para pessoas que hoje já estão aposentadas, na sua visão? Nossa, para os aposentados, autonomia. Eu acho que é o que mais pega, assim, e é o que eu busco nas turmas dos aposentados. Eu digo para eles, agora vocês dão conta de viajar e não precisam sempre de ser turistas passivos num lugar. Você pode ser mais ativo, resolver seus problemas. Você não vai resolver com a capacidade que você tem em português, é óbvio. Mas você tem capacidade e é treinado para isso, para que você não dependa sempre das pessoas. E eu fico muito feliz de ver o resultado das turmas dos aposentados, porque eu trago, às vezes, alguns áudios de anúncio de aeroporto. Eu mesmo faço uns anúncios, assim, em sala, tanto na boca eu faço um anúncio assim. E no início todo mundo assusta muito. Depois o pessoal começa a ver que é compreensível, é possível,
né, de você ser mais autônomo numa viagem, e aí você até encara o mundo de uma maneira diferente, né? Você não encara o mundo sempre assim, eu sou um estranho no ninho nesse lugar. Você encara mais assim, eu pertenço aqui também, né? Eu posso me comunicar aqui também, eu posso ter minhas vontades. Então, para os aposentados, é autonomia na certa, assim. Muito bem. Eu acho que, com certeza, o inglês propicia realmente essa autonomia, até com forma de interação com os mais novos, né? Principalmente os netos, né? É. E com certeza também, eu acho que propicia também o desenvolvimento aí das habilidades cognitivas, né? Como concentração e raciocínio, né? Porque sempre aprender alguma coisa, a mente da gente está sempre em atividade. Principalmente para quem já está aí aposentado, né? Já tem uma certa experiência, já viveu um pouco mais, né? Um pouco... É mais jovem, ou é jovem há mais tempo do que os moços, né? Então, acho que isso aí... certamente. As habilidades cognitivas são trabalhadas demais. Esse trabalho da memória mesmo tem benefícios infinitos, né? Aprender uma língua, um instrumento, ou até fazer os outros cursos também que a gente tem aqui. São todos cursos que eles... de fotografia, de arte, são cursos que trabalham muito essa relação cognitiva, né? E sim, é imprescindível que seja trabalhada, viu, gente? Para finalizar, Lorena, qual conselho, orientação você daria para quem ainda tem medo de começar? Para quem tem medo de começar, não tenha, que esse medo é a gente que cria. É um medo geralmente que vem de você mesmo ou de algum trauma de muitos anos atrás, geralmente uma professora numa escola, um professor que foi muito rígido. Então, tem que lembrar que língua é um instrumento de comunicação, é isso. Não está medindo sua sabedoria, não está medindo o quão importante ou inteligente ou merecedor você é. Língua é só um instrumento. Então, se você está com medo de começar, lembra disso. Deixa eu dar uma melhorada aqui nisso, tem curiosidade, vou ver até onde eu consigo ir, e não tem limite. Você vai indo e vai vendo o quanto que é bacana ver seu próprio desenvolvimento. Então, é isso, pessoal. Medo não combina com curso de inglês. Essa palavra não combina. Também acho. Medo não combina com nada. Não combina com nada. Nada. Mas é verdade, E a gente, eu penso que a gente nunca é tarde para se começar nada, né? A gente está sempre apto para começar qualquer coisa. Depende da vontade. Se a pessoa tiver vontade, ela consegue realizar qualquer coisa. E Já uma música de um mineiro famoso já diz que os sonhos não envelhecem. Então, se você tem um sonho ou tem a vontade de aprender inglês, venha aprender inglês com a professora Lorena. Isso aí, come and join us. Come on. Come on. Lorena, agradeço muito ter participado aqui desse bate-papo com você. Para mim foi uma satisfação, uma alegria muito grande, até porque você é uma pessoa, uma profissional que eu admiro muito pelo seu método, como já foi explanado aqui, descomplicado de ensinar a língua inglesa para os seus alunos. Muito obrigado. E aí, tenho certeza que muitos aposentados e também os servidores ativos que estão nativas vão se animar a participar das aulas de inglês que são ministradas pela professora Lorena Coelho, com muita proficiência e muita eficiência. Eu que agradeço, conselheiro, por ter me recebido. Esse projeto aqui é muito bacana, estou muito feliz de estar participando. Convido também, reforço o convite que o conselheiro fez para os aposentados participarem, para os servidores, para todo mundo que está aqui trabalhando no tribunal. A gente está de portas abertas para receber vocês.
E eu queria aproveitar também e agradecer o senhor por sempre estar apoiando, né, todos os projetos das contas. E a gente trouxe um presente para você. Olha! Tem presente. É. Vamos ver. Cafeteira. E que deve ser uma garrafa térmica, né? Os brindes das contas são nota 1000, né? Yeah. Muito bom. Thank you so much. You're welcome. Então, muito obrigada, pessoal, por terem assistido a gente. E é isso. É isso. Até uma próxima oportunidade.